A madrugada na prisão era sempre o momento mais perigoso. Era quando os guardas noturnos, entediados e sem supervisão, faziam suas rondas com um senso distorcido de poder absoluto. E entre todos os guardas do turno da noite, nenhum era mais temido e odiado que Owen. Ele havia trabalhado ali por 12 anos, e em cada um desses anos construiu reputação de crueldade calculada, especialmente contra presos negros. Suas provocações não eram aleatórias, eram sistemáticas, projetadas para quebrar dignidade e espírito. Na cela 47 do bloco B, Thomas Reed estava deitado em sua cama estreita, olhos abertos no escuro. Aos 58 anos, seu corpo magro mas definido mostrava sinais de décadas de treinamento rigoroso. Seus cabelos grisalhos eram cortados curtos, quase militarmente. Suas mãos, mesmo em repouso, mantinham postura que sugeria controle constante. Thomas havia chegado à prisão apenas 3 semanas atrás, condenado a 8 anos por acusação de agressão, que ele jurava ser autodefesa mal interpretada. Mas o que os registros oficiais não mostravam era sua verdadeira história. 25 anos nas forças especiais, operando em zonas de conflito que a maioria das pessoas nunca saberia que existiam. Ele havia sido operador de elite, especializado em infiltração, combate próximo e operações de resgate em ambientes hostis. Tinha treinado sob os instrutores mais duros, sobrevivido situações que mataram homens melhores e desenvolvido conjunto de habilidades que o tornavam arma humana precisa. Mas agora, naquela cela fria, ele era apenas prisioneiro 842, tentando cumprir sua sentença quietamente e voltar para sua filha que esperava do lado de fora. Seu companheiro de cela, jovem chamado Eric, roncava suavemente no beliche de baixo. O garoto tinha apenas 23 anos, preso por roubo de carro, e estava apavorado desde o primeiro dia. Thomas havia assumido o papel de protetor silencioso, apenas por compaixão básica. O som de botas pesadas ecoou pelo corredor. Thomas reconheceu o padrão imediatamente. Owen estava fazendo sua ronda das 3 da manhã, o momento que ele escolhia para suas inspeções especiais. Thomas fechou os olhos, respirando devagar, preparando-se mentalmente. Ele havia observado Owen nas últimas semanas. Havia notado como o guarda escolhia alvos específicos, sempre presos negros que pareciam vulneráveis ou novos no sistema. Havia visto as provocações verbais, os acidentes convenientes, as revistas desnecessariamente brutas. E Thomas sabia que era apenas questão de tempo até Owen decidir que ele seria o próximo alvo. As botas pararam na frente da cela 47. A lanterna de Owen iluminou através das grades, varrendo o interior. "Ei, Reed!" A voz de Owen cortou o silêncio, deliberadamente alta o suficiente para acordar qualquer um que estivesse dormindo. "Levanta aí. Inspeção de cela." Thomas abriu os olhos lentamente, mas não se moveu. Ele havia passado por interrogatórios de resistência nas forças especiais. Sabia como controlar respostas fisiológicas ao estresse. Sua frequência cardíaca permaneceu estável. "Eu disse levanta, garoto." Owen repetiu, usando o termo deliberadamente desrespeitoso. "Ou você é surdo além de preguiçoso." Thomas se sentou calmamente, colocando os pés no chão frio de concreto. Ele olhou para Owen através das grades sem dizer nada. Sua expressão neutra. Eric havia acordado e estava congelado de medo no beliche de baixo. "Isso é melhor." Owen disse com um sorriso cruel. "Agora venha aqui nas grades. Vamos ter uma conversinha, você e eu." Thomas se levantou e caminhou até as grades com movimentos medidos. Décadas de treinamento faziam cada passo parecer calculado, econômico. Ele parou a 1 metro de distância, linguagem corporal não demonstrando nem submissão, nem desafio. "Mais perto." Owen ordenou. "Quando eu falo com você, você fica onde eu posso te ver direito." Thomas deu um passo à frente, agora a meio metro das grades. Seus olhos nunca deixaram os de Owen, mas também não desafiaram diretamente. Era equilíbrio delicado que ele havia aprendido em zonas de conflito. Mostrar respeito sem mostrar medo. "Sabe qual é seu problema, Reed?" Owen se inclinou para mais perto das grades, seu hálito carregando cheiro de café velho e cigarros. "Você acha que é melhor que os outros aqui? Eu vejo como você anda, como você olha. Como se fosse especial de alguma forma. Não penso isso, senhor." Thomas disse calmamente, usando o título de respeito que o manual da prisão exigia. "Só estou tentando cumprir minha sentença em paz." "Tentando cumprir em paz?" Owen riu.
som sem humor algum. Você está em prisão, garoto. Não há paz aqui. Especialmente não para gente como você. O significado racial estava implícito, mas claro. Thomas havia enfrentado o racismo antes, nas forças especiais e fora delas. Ele sabia como navegar essas águas perigosas. Entendo, senhor. Ele disse simplesmente, não mordendo a isca. A falta de reação frustrou Owen visivelmente. Ele estava acostumado a provocar medo ou raiva, as duas emoções que davam desculpa para a escalada. Mas Thomas não estava dando nada. Você sabe combate, Reed? Owen perguntou de repente, mudando de tática. Seus papéis dizem que você serviu alguns anos como soldado antes de se tornar criminoso, é isso? Servi meu país, sim, senhor. Thomas respondeu sem elaborar. Soldadinho, Owen zombou. Aposto que você acha que isso te faz durão. Mas aqui dentro, suas medalhinhas não significam nada. Aqui eu sou quem manda. Entendeu? Sim, senhor. Diga de novo. Com mais respeito, Thomas respirou fundo, controlando o impulso de responder. Ele havia enfrentado interrogadores treinados para quebrar prisioneiros. Isso era apenas guarda com complexo de poder. Sim, senhor. Ele repetiu. Tom, exatamente o mesmo. Owen estudou Thomas por longo momento, procurando rachadura na armadura de calma. Mas não encontrou nenhuma. Revista de cela. Owen finalmente anunciou, destravando a porta com estrondo metálico. Ambos vocês contra a parede, mãos na cabeça. Eric praticamente saltou para a parede, tremendo. Thomas se moveu com mesma calma deliberada, assumindo posição com precisão militar. Owen entrou na cela com outro guarda que havia estado esperando no corredor. Homem mais jovem chamado Ryan, que claramente não estava confortável com a situação. Procure por contrabando. Owen ordenou a Ryan enquanto ele mesmo se aproximava de Thomas. A revista foi desnecessariamente brutal. Owen empurrou Thomas contra a parede com força, suas mãos percorrendo o corpo do prisioneiro com violência deliberada. Era violação calculada de dignidade, não busca legítima por contrabando. Thomas manteve músculos relaxados, respiração controlada. Ele havia sido treinado para SERE, sobrevivência, evasão, resistência e escape. Havia passado por simulações onde instrutores tentaram quebrá-lo física e psicologicamente. Isso era desconfortável, mas estava longe de ser o pior que ele havia experimentado. Você é durão mesmo, não é? Owen sussurrou perto de seu ouvido, voz baixa demais para Ryan ouvir. Acha que pode me ignorar? Acha que é melhor que eu? Thomas não respondeu. Qualquer coisa que dissesse seria usada como desculpa. Eu vou quebrar você. Owen continuou sussurrando. Pode levar tempo, mas eventualmente todo mundo quebra aqui. Especialmente gente como você. A revista terminou sem encontrar nada porque não havia nada para encontrar. Owen deu passo para trás, frustrado pela falta de reação de Thomas. Cela limpa, Ryan relatou, claramente aliviado. Por enquanto, Owen disse alto. Mas eu vou ficar de olho em você, Reed. Você vai escorregar eventualmente, e quando escorregar, eu vou estar lá. Os dois guardas saíram, trancando a porta com estrondo. Thomas permaneceu contra a parede por momento, esperando suas botas se afastarem pelo corredor. Apenas quando o som desapareceu completamente, ele relaxou postura e voltou para sua cama. Cara. Eric sussurrou na escuridão, voz tremendo. Como você fez isso? Eu teria perdido a cabeça. Aquele guarda é psicopata. Controle. Thomas respondeu suavemente. Ele quer reação. Quando você não dá, ele perde poder. Mas ele vai voltar. Todo mundo sabe que Owen não desiste quando escolhe alvo. Eu sei. Thomas disse olhando para o teto rachado. Mas enquanto eu não der desculpa, ele não pode fazer muito oficialmente. Mas Thomas sabia a verdade. Owen não precisava de desculpas oficiais. Guardas como ele operavam em zona cinzenta de autoridade, especialmente durante turno da noite, quando supervisão era mínima. Era apenas questão de tempo até a situação escalar. Os dias seguintes confirmaram os piores medos de Thomas. Owen começou campanha sistemática de assédio, revistas de cela extras, sempre às 3 da manhã, inspeções, que deixavam pertences espalhados, comentários raciais sussurrados durante transferências de prisioneiros, negação de privilégios básicos sob pretextos fabricados. Thomas suportou tudo com mesma calma inabalável, mas podia sentir pressão se acumulando. Outros presos notaram também. Na área de recreação, homem mais velho chamado Marcus se aproximou de Thomas. Você precisa ter cuidado com Owen.
Marcos avisou em voz baixa. Eu vi o que ele faz. Ele provoca até conseguir reação. Depois usa como desculpa para a violência legítima. Já vi 3 caras acabarem na enfermaria por causa dele. Aprecio o aviso, Thomas disse, mantendo olhos no livro que estava fingindo ler. Mas não posso fazer nada além de não dar desculpas. Às vezes, Marcos disse sombriamente. Ele cria as próprias desculpas, planta contrabando. Alega agressão que nunca aconteceu. O sistema sempre acredita no guarda, não no preso. Thomas assentiu lentamente, absorvendo a informação. Era a tática que ele havia visto em zonas de conflito, onde figuras de autoridade corrompidas criavam justificativas para abuso. A diferença era que aqui, ele não podia simplesmente neutralizar a ameaça. Tinha que operar dentro de sistema que estava estruturalmente inclinado contra ele. Naquela noite, 3 da manhã chegou com precisão de relógio. As botas de Owen ecoaram pelo corredor, parando na cela 47 como sempre. Mas desta vez, havia diferença no ar. Thomas sentiu antes de ver. Owen não estava sozinho. E não era apenas Ryan desta vez. Havia 3 outros guardas com ele. Reed, Owen anunciou, voz carregando satisfação cruel. Temos informação confiável de que você está escondendo a arma na sua cela. Vamos precisar fazer busca completa. E você vai ser transferido para a cela de isolamento enquanto investigamos. Thomas se sentou lentamente. Seus instintos de combate estavam gritando que isso era armadilha, mas ele não tinha escolhas. Não há arma aqui, senhor. Ele disse calmamente. Vocês podem buscar à vontade. Ah, nós vamos buscar. Owen sorriu. Mas primeiro, você vai cooperar totalmente. Ryan, Daniel, entrem e levem ele para fora da cela. Jordan, você fica com o companheiro de cela. A porta da cela abriu. 2 guardas entraram, alcançando por Thomas. Ele se levantou cooperativamente, estendendo mãos para algemas que sabiam viriam. Mas então Owen deu passo à frente, e Thomas viu algo nos olhos do guarda que fez cada alarme de combate em seu cérebro disparar. Na verdade, Owen disse, vamos fazer isso de forma diferente. Reed, você vai resistir, vai me atacar, e então vou ter que me defender. Entendeu? O quarto ficou congelado. Os outros guardas trocaram olhares desconfortáveis. Ryan especialmente parecia horrorizado. Senhor, Ryan começou. Isso não é, calha a boca, novato. Owen cortou sem tirar olhos de Thomas. Isso é como funciona aqui. Reed, última chance. Ou você me ataca agora, ou eu planto o suficiente contrabando nesta cela para adicionar 5 anos à sua sentença. Sua escolha. Thomas ficou completamente imóvel, mente processando opções em velocidade de combate. Ambas escolhas eram armadilhas. Atacar dava a Owen desculpa para a retaliação violenta legítima. Não atacar resultava em falsa acusação e tempo adicional longe de sua filha. Mas havia a terceira opção. Uma que exigia timing perfeito e controle absoluto. Eu não vou te atacar, Thomas disse calmamente, olhando diretamente para Ryan. E peço que você, guarda Ryan. E você, guarda Daniel. Testemunhem que eu não ofereci resistência ou ameaça de qualquer tipo. A jogada era brilhante. Ao nomear testemunhas especificamente, Thomas estava forçando-os a escolher lado. Owen percebeu também, seu rosto ficando vermelho de raiva. Você acha que é esperto? Owen cuspiu. Acha que pode jogar jogos legais comigo? Não estou jogando jogos, senhor. Thomas respondeu. Estou simplesmente exercendo meus direitos como prisioneiro sob regulamento da instituição. Seção 4, parágrafo 12, que declara que qualquer uso de força contra prisioneiro não resistente deve ser testemunhado e documentado. O conhecimento detalhado de regulamentos deixou Owen momentaneamente sem palavras. Thomas havia passado semanas estudando cada regra, cada política, preparando-se exatamente para este tipo de situação. Era tática de sobrevivência, não diferente de estudar terreno antes de missão. Owen recuperou compostura rapidamente. Muito bem, advogado de prisão. Então vocês todos viram, ele disse aos outros guardas. O prisioneiro estava cooperando totalmente quando Owen se moveu com velocidade surpreendente, seu punho voando em direção ao rosto de Thomas. O que aconteceu nos próximos 2 segundos foi produto de 25 anos de treinamento de combate de elite. O corpo de Thomas reagiu antes que seu consciente pudesse processar, instinto de sobrevivência assumindo completamente.
Ele desviou a cabeça ligeiramente para a esquerda, o punho de Owen passando a milímetros de sua bochecha. Simultaneamente, sua mão direita subiu em bloqueio deflector automático, redirecionando o braço de Owen para o lado. E então, por fração crucial de segundo, Thomas teve escolha. Seus músculos estavam preparados para a sequência completa de contra-ataque. Golpe de palma ao plexo solar, seguido por chave de braço, finalizando com derrubada. Era resposta instintiva, praticada milhares de vezes até se tornar memória muscular. Mas Thomas tinha controle que poucos operadores de elite possuíam. No meio do movimento, ele abortou o contra-ataque. Em vez de golpear, ele simplesmente empurrou Owen para trás com força mínima, necessária para criar distância. Owen tropeçou, mais por surpresa que por força do empurrão. Os outros guardas se moveram instantaneamente, agarrando braços de Thomas, empurrando-o contra a parede. Mas o dano estava feito. Ou melhor, a oportunidade estava criada. Ele me atacou! Owen gritou, embora todos na cela soubessem que era mentira. Todos vocês viram? Ele me atacou! Ryan encontrou os olhos de Thomas por momento. Naquele olhar, havia compreensão silenciosa. O guarda jovem havia visto o que realmente aconteceu. Daniel também. Eu não vi ataque, Ryan disse calmamente, voz tremendo ligeiramente, mas firme. Vi apenas bloqueio defensivo. Você atacou primeiro, Owen. O silêncio que seguiu foi absoluto. Owen girou para encarar Ryan, rosto púrpura de raiva. O que você disse? Eu disse, Ryan repetiu mais forte agora, que você atacou o prisioneiro primeiro. Ele apenas se defendeu. E mal isso. Ele poderia ter revidado, mas não fez. Você está cometendo erro gigante, novato. Owen ameaçou, dando passo em direção a Ryan. Mas Daniel, o terceiro guarda, se moveu para ficar ao lado de Ryan. Eu vi a mesma coisa que Ryan viu, Daniel disse. E você sabe que as câmeras de corredor captaram pelo menos parte disso. Owen olhou de Daniel para Ryan, depois para Thomas, que permanecia calmo contra a parede, e finalmente para Jordan, o quarto guarda que ainda não havia falado. Jordan, Owen disse, voz perigosamente baixa. Você viu Reed atacar, certo? Jordan hesitou, olhando entre Owen e os outros guardas. Finalmente ele balançou a cabeça. Cara, eu não posso. Eu tenho filhos. Não vou mentir em relatório oficial e perder meu emprego por isso. A realidade da situação caiu sobre Owen. Ele havia superestimado sua autoridade. Havia assumido que os outros guardas seguiriam cegamente sua liderança, mas havia subestimado o risco que eles estavam dispostos a correr para protegê-lo. Todos vocês vão se arrepender disso, Owen disse com veneno em cada palavra. Mas ele sabia que estava derrotado, pelo menos por esta noite. Levem Reed para isolamento de qualquer forma. Investigação em andamento pode ser nossa justificativa oficial. Thomas foi escoltado para fora da cela, mas desta vez sem brutalidade. Ryan e Daniel mantiveram aperto profissional, mas não cruel, enquanto o levavam pelo corredor. Você está em apuros agora. Ryan sussurrou enquanto caminhavam. Owen não vai esquecer isso. E ele tem amigos. Eu sei. Thomas respondeu calmamente. Mas você fez a coisa certa. Obrigado por isso. Não me agradeça ainda. Agora eu também estou na mira dele. A cela de isolamento era pequena caixa de concreto, 2 metros por 2,5, com apenas cama de metal, vaso sanitário de aço e luz fluorescente que nunca se apagava completamente. A maioria dos prisioneiros emergia do isolamento psicologicamente danificada, a solidão e privação sensorial quebrando suas mentes. Para Thomas era diferente. Ele havia sido treinado em resistência a isolamento. Havia passado por exercícios de sobrevivência, onde ficou sozinho em ambientes hostis por semanas. Havia técnicas mentais para manter sanidade, exercícios de meditação para passar o tempo, rotinas físicas que podiam ser feitas em espaço confinado. Ele usou as primeiras horas para processar o que havia acontecido. Owen havia mostrado sua mão prematuramente, e pior, havia alienado própria equipe. Era vitória tática. Mas Thomas sabia que também era escalada perigosa. Owen agora tinha razão pessoal, além de preconceito racial para querer destruí-lo. 3 dias se passaram em isolamento, 3 dias de silêncio, solidão. E apenas 30 minutos diários de recreação em pátio cercado do tamanho de closet. Mas Thomas usou o tempo produtivamente.
Ele fez rotinas de exercícios que mantinham o corpo ativo. Praticou meditação que mantinha a mente aguçada. E planejou. Porque ele sabia com certeza absoluta que Owen não havia terminado. No quarto dia, porta de isolamento abriu e oficial administrativo chamado Supervisor Miller entrou com clipboard. Reed, ele disse, voz neutra mas não hostil. Houve investigação sobre incidente com guarda Owen. Testemunhos de 3 guardas confirmam que você não iniciou agressão. Você está sendo liberado de volta para a população geral. Thomas assentiu, mas não demonstrou alívio. E o guarda Owen, ele está sob revisão administrativa. Suspenso de turnos noturnos pendente investigação completa. Era algo, mas Thomas sabia que não era suficiente. Homens como Owen tinham conexões, aliados dentro do sistema que protegeriam ele. E mesmo suspenso, ele tinha maneiras de alcançar prisioneiros. Quando Thomas voltou para a cela 47, encontrou Eric ainda lá, mas o jovem estava visivelmente abalado. Cara, Eric disse assim que porta fechou. Você não vai acreditar no que aconteceu. Owen foi suspenso, mas antes disso, ele espalhou palavra pelos outros guardas. Disse que você é alvo marcado, disse que qualquer guarda que te der folga está traindo o uniforme. Então tem um problema maior agora. Thomas observou calmamente. Não é só Owen, é sistema inteiro. O que você vai fazer? Thomas pensou cuidadosamente. Ele tinha opções, mas todas vinham com riscos. Podia pedir transferência para outra instalação, mas isso apenas adiaria problema. Podia tentar sistema legal, mas isso levaria meses, e ele não tinha recursos. Ou podia fazer o que havia sido treinado para fazer. Adaptar, sobreviver e vencer usando inteligência tática superior. Vou documentar tudo, Thomas finalmente disse. Cada incidente, cada testemunha, cada violação de protocolo. Vou construir caso que nem conexões de Owen podem ignorar. Enquanto isso, eu sobrevivo. Como fui treinado para fazer, mas o universo tinha outros planos. Naquela noite às 2 da manhã, 1 hora antes da ronda usual de Owen, alarme de incêndio soou. Era falso. Uma distração. Thomas soube instantaneamente porque havia usado tática similar em operações. Enquanto guardas corriam para verificar alarme, sua porta de cela foi destrancada. 3 prisioneiros entraram, movendo-se com propósito. Thomas os reconheceu como aliados conhecidos de Owen. Prisioneiros que faziam trabalho sujo para guardas corruptos em troca de privilégios. Owen manda lembranças, o líder disse, segurando o pedaço afiado de metal. E uma mensagem. Ninguém faz ele de idiota e vive para contar. Eric estava congelado de terror no beliche de baixo. Thomas se levantou calmamente de sua cama, avaliando a situação. 3 atacantes, 1 armado, espaço confinado, nenhuma rota de fuga óbvia. Mas ele havia enfrentado piores probabilidades em zonas de conflito. Você não quer fazer isso, Thomas disse calmamente. Seja lá o que Owen prometeu, não vale matar alguém. Quem falou de matar? O líder sorriu. Só vamos te ensinar lição. Te deixar marcado para que todos vejam o que acontece com quem desrespeita guardas. Última chance de recuar, Thomas avisou, assumindo postura que parecia relaxada, mas estava perfeitamente equilibrada para movimento explosivo. Os atacantes riram. Eles viam um homem de 58 anos, menor que eles, sem arma aparente. Não tinham ideia do que estavam enfrentando. O ataque veio rápido. O líder lunged com o metal afiado, visando o torso de Thomas. Mas Thomas não estava lá quando a lâmina chegou. Ele havia se movido 3 graus para a direita, sua mão capturando o pulso do atacante em movimento tão rápido que parecia teleporte. O que seguiu foi masterclass em combate próximo de forças especiais. Thomas torceu o pulso capturado, aplicando pressão na articulação que forçou o atacante a soltar a arma. Simultaneamente, sua outra mão entregou o golpe preciso à lateral do pescoço, que cortou o fluxo sanguíneo para o cérebro. O líder desabou inconsciente em menos de 3 segundos. O segundo atacante tentou agarrar Thomas por trás. Erro fatal. Thomas drop de peso, desequilibrando o atacante. Depois executou o judo throw, que mandou o homem voando sobre seu ombro direto para o terceiro atacante. Ambos colidiram e caíram em hip confuso. Antes que pudessem se recuperar, Thomas estava sobre eles, aplicando chave de pressão que os imobilizou completamente sem causar dano permanente. A luta inteira durou menos de 10 segundos. Eric estava boquiaberto de choque. Que diabos? Como você...
Você é tipo ninja ou algo assim? Thomas respirou fundo, controlando a adrenalina que havia inundado o sistema. Não sou ninja, apenas fui muito bem treinado. Mas agora ele tinha problema maior. 3 prisioneiros inconscientes ou imobilizados em sua cela. Alarme falso. E Owen claramente por trás de tudo. Quando guardas finalmente chegassem, como ele explicaria isso? A resposta veio mais rápido que esperado. A porta da cela abriu e Ryan apareceu, olhos arregalados ao ver a cena. Jesus Cristo! Ele sussurrou. Eu ouvi sobre o alarme falso e corri para cá. Suspeitei que Owen pudesse tentar algo. Eles entraram para me atacar. Thomas explicou rapidamente. Eu apenas me defendi. Ryan olhou para os 3 atacantes, depois para Thomas que não tinha marca sequer de arranhão. Você se defendeu contra 3 caras, incluindo um com arma, sem sofrer ferimento? Eu fui forças especiais por 25 anos. Thomas disse simplesmente. Não soldado comum. Operações especiais. Isso é o que eu fazia. Ryan processou a informação, e de repente muitas coisas sobre Thomas Reed fizeram sentido. A calma sob pressão. O conhecimento de regulamentos. A maneira como ele se movia. Owen não tem ideia do que ele começou, tem? Ryan disse, quase rindo da ironia. Provavelmente não. Mas isso não muda nada. Ele ainda tem poder institucional. Eu ainda sou apenas prisioneiro, talvez. Ryan disse pensativamente. Mas agora você tem evidência clara de tentativa de agressão coordenada, conectada à guarda corrupto. Eu vou testemunhar. E eu vou ter certeza de que isso vai para pessoas certas, não amigos de Owen. Nas semanas que seguiram, situação se desenrolou de maneiras que ninguém esperava. A tentativa de agressão desencadeou investigação real, não apenas revisão administrativa de fachada. Investigadores externos foram trazidos. Câmeras de segurança foram revisadas. Outros prisioneiros que haviam sofrido sob Owen começaram a se apresentar, encorajados pelo fato de que alguém finalmente havia se defendido com sucesso. Thomas se tornou figura complexa na prisão. Para alguns prisioneiros, especialmente outros veteranos, ele era herói. Para guardas corruptos e seus aliados, ele era a ameaça que precisava ser eliminada. Para a administração, ele era problema. Um prisioneiro que havia exposto falhas sistemáticas em sua instituição. Mas através de tudo, Thomas manteve mesmo o perfil que havia mantido desde chegada. Calmo, respeitoso, cooperativo dentro dos limites da lei, mas absolutamente recusando-se a aceitar abuso. Não era sobre ser herói, era sobre sobrevivência com dignidade intacta. E ele havia sido treinado para sobreviver nas condições mais extremas que a humanidade podia criar. A investigação revelou muito mais do que abuso isolado de um guarda. Owen havia sido parte de rede maior de corrupção dentro da prisão, guardas que trabalhavam com prisioneiros específicos para controlar comércio de contrabando, extorquir famílias por proteção e sistematicamente abusar de prisioneiros que não cooperavam. Thomas Reed, sem querer, havia derrubado a primeira pedra que desmoronaria a parede inteira. Mas enquanto a investigação progredia lentamente através de burocracia, Thomas enfrentava a realidade dia a dia de ser alvo marcado. Não todos os guardas eram corruptos, mas aqueles que eram tinham razão para querer ele silenciado permanentemente. 3 semanas após o incidente em sua cela, Thomas foi chamado para a reunião com o novo diretor da prisão, mulher chamada Diretor Sarah Chen, que havia sido trazida especificamente para limpar a instituição. Ela era conhecida por abordagens sem tolerância à corrupção, mas também por justiça. Sr. Reed, ela começou quando Thomas foi escoltado ao seu escritório por Ryan. Eu revisei seu arquivo. Veterano de forças especiais. 25 anos de serviço. Múltiplas condecorações por bravura. Recorde impecável até a acusação que te trouxe aqui. Sim, senhora. Thomas confirmou, mantendo postura respeitosa, mas não serviu. E agora você está no centro de investigação que revelou corrupção sistemática em minha instituição. Corrupção que aparentemente foi catalisada por guarda que decidiu te tornar alvo por razões que parecem ser principalmente raciais. Eu não procurei por isso, senhora. Só tentei cumprir minha sentença quietamente. Sarah estudou Thomas por longo momento. Eu acredito em você. E por isso estou fazendo oferta. Transferência imediata para a instalação de segurança mínima, longe daqui, onde você pode terminar sentença em paz. Está interessado? Thomas considerou cuidadosamente. Era oferta atraente, chance de escapar de situação cada vez mais perigosa. Mas havia problema. Com todo respeito, senhora,
Aceitar transferência agora enviaria mensagem errada. Pareceria que eu estou fugindo. E pior, que sistema está me removendo porque sou inconveniente. Os outros prisioneiros que sofreram sob Owen e seus aliados, que estão testemunhando agora, eles precisam ver que é possível se defender e sobreviver. Sarah se inclinou para trás em sua cadeira, expressão de respeito genuíno cruzando o rosto. Você está escolhendo ficar em ambiente hostil por princípio? Estou escolhendo ficar porque 25 anos nas forças especiais me ensinaram que você não abandona a missão só porque fica difícil. E isso... Ele gesticulou vagamente para a janela com vista para pátio da prisão. Isso é missão agora. Mostrar que dignidade pode sobreviver mesmo aqui. Você sabe que existem guardas ainda leais a Owen. Eles vão tentar novamente. Próxima vez pode ser pior. Eu sei. Mas também sei como sobreviver. É literalmente o que eu fazia profissionalmente. Sarah assentiu lentamente. Muito bem. Mas sob uma condição. Você se reúne comigo semanalmente para relatórios de segurança. Qualquer ameaça, qualquer incidente, você me conta diretamente. E eu vou garantir que você tenha a proteção adequada. Eu não quero tratamento especial, senhora. Isso me tornaria mais alvo. Não é tratamento especial. É garantir que testemunha-chave em investigação federal sobrevive para testemunhar. E sim, ela levantou mão quando Thomas começou a protestar. Isso se tornou federal. Quando corrupção sistemática envolve abuso de direitos civis, jurisdição federal entra. Você vai testemunhar, Reed. Quer você queira ou não, a realidade caiu sobre Thomas. Ele não era mais apenas prisioneiro tentando cumprir sentença. Era testemunha federal, e isso mudava tudo. Ele também era agora alvo ainda maior. Nos meses seguintes, Thomas viveu em estado de vigilância constante, mas era vigilância que ele havia praticado em zonas de conflito, sempre consciente de arredores, sempre avaliando ameaças, sempre 3 passos à frente mentalmente. Ele também começou a fazer algo que não havia planejado: ensinar. Outros prisioneiros, especialmente veteranos mais jovens que estavam lutando para se adaptar ao ambiente prisional, começaram a procurá-lo. Marcus, o homem mais velho que havia avisado sobre Owen inicialmente, foi um dos primeiros. Você tem algo que a maioria aqui não tem, Marcus disse durante recreação. Disciplina real, controle. A maioria dos caras aqui está apenas reagindo o tempo todo. Você planeja, você pensa, você controla suas respostas. 25 anos de treinamento militar. Thomas explicou. Não é apenas sobre combate. É sobre disciplina mental, controle emocional, pensamento estratégico. Você ensinaria? Não combate, mas o resto. Como você mantém calma. Como você sobrevive aqui mantendo dignidade. Thomas pensou sobre isso. Nas forças especiais, parte de seu trabalho havia sido treinar novos operadores. Ele havia gostado do aspecto de mentoria. Eu posso ensinar princípios básicos, técnicas de respiração, meditação sob estresse, como processar medo sem deixar controlar você. Foi início de algo inesperado. Com a aprovação de Director Chen, Thomas começou a liderar sessões informais de gerenciamento de estresse na biblioteca. Não era treinamento de combate, nada que violasse regras prisionais. Mas era transferência de habilidades de sobrevivência mental que ele havia desenvolvido ao longo de carreira. A ironia não passou despercebida. Guarda corrupto havia tentado quebrá-lo, e em vez disso, havia catalisado o programa que estava ajudando dezenas de prisioneiros a se tornarem mais resilientes, mais centrados, mais capazes de sobreviver ao ambiente brutal com humanidade intacta. Mas a ameaça não havia desaparecido. Owen, embora suspenso oficialmente, ainda tinha aliados dentro da prisão. E eles estavam ficando desesperados à medida que a investigação se aprofundava. A segunda tentativa séria veio 4 meses após a primeira. Desta vez foi mais sofisticada. Veneno em sua comida. Thomas notou apenas porque havia sido treinado em reconhecimento de sabores alterados, uma habilidade de sobrevivência que operadores aprendiam. Ele discretamente descartou a comida e relatou a Director Chen. A análise confirmou presença de substância que teria causado doença severa, mas não fatal, projetada para incapacitá-lo temporariamente. A terceira tentativa foi mais direta. Grupo de 6 prisioneiros, todos com conexões com guardas corruptos, tentou emboscada durante transferência para a oficina de trabalho.
Mas Thomas havia antecipado, tinha rotas alternativas planejadas e Ryan estava alertado. A emboscada foi interceptada antes mesmo de começar. Com cada tentativa falha, a lenda de Thomas Reed crescia. Ele se tornou figura quase mítica na prisão. O veterano de forças especiais que não podia ser quebrado, que havia desafiado o guarda corrupto e viveu, que estava gradualmente mudando a cultura inteira da instituição através de exemplo silencioso. Mas Thomas não se via como herói. Ele se via como sobrevivente fazendo o que havia sido treinado para fazer. Adaptar, superar e completar missão. E sua missão agora tinha clareza cristalina. Sobreviver tempo suficiente para testemunhar, ajudar a limpar a instituição corrupta e eventualmente voltar para sua filha. A audiência de testemunho finalmente chegou 18 meses após sua chegada à prisão. Thomas foi transportado sob escolta pesada para o Tribunal Federal, onde testemunhou por 6 horas sobre o que havia experimentado e testemunhado. Seu testemunho foi devastador em sua clareza e detalhe. Ele tinha datas, horários, testemunhas e memória fotograficamente precisa, treinada por anos de debriefings militares. Owen foi condenado, junto com 5 outros guardas e 8 prisioneiros que haviam participado de esquema de corrupção. Mas mais importante que condenações individuais foram mudanças sistemáticas implementadas. Câmeras em todas as áreas, revisão externa de incidentes com prisioneiros, programas de treinamento sobre direitos civis e canal anônimo para reportar abuso. Thomas foi oferecido redução de sentença por cooperação, mas recusou. Eu não testemunhei por benefício pessoal. Ele disse ao juiz. Testemunhei porque era certo. Aceitar redução de sentença mancharia isso. O juiz, veterano da guerra ele mesmo, assentiu com compreensão e respeito. O tribunal reconhece sua integridade, Sr. Reed. Para registro, devo notar que sua conduta durante este período tem sido exemplar. Quando Thomas retornou à prisão, algo havia mudado fundamentalmente. Ele não era mais visto como apenas prisioneiro. Era visto como alguém que havia desafiado o sistema corrupto e vencido. Não através de violência ou rebelião, mas através de integridade inabalável e coragem moral. Nos anos restantes de sua sentença, Thomas continuou seus programas de mentoria. Ele ajudou dezenas de veteranos a lidarem com trauma e adaptação ao ambiente prisional. Ele treinou outros prisioneiros em técnicas de sobrevivência mental, e ele demonstrou dia após dia que era possível manter dignidade e humanidade mesmo nas circunstâncias mais degradantes. Diretor Chen eventualmente ofereceu posição formal como consultor de reabilitação uma vez que sua sentença terminasse. Você tem talento raro, ela disse durante uma de suas reuniões semanais. Você entende tanto mentalidade militar quanto realidade do sistema prisional. Poderia fazer diferença real em escala nacional. Eu consideraria, Thomas respondeu, mas primeiro, tenho filha esperando por mim. Ela tem 16 anos agora. Perdi 3 anos da vida dela. Preciso estar presente para o resto, entendo. Mas quando estiver pronto, as portas estarão abertas. Quando o dia de libertação finalmente chegou, Thomas saiu pelos mesmos portões que havia entrado 3 anos antes. Mas ele era diferente agora. Não quebrado pelo sistema, mas temperado por ele. Não endurecido em cinismo, mas fortalecido em propósito. Sua filha estava esperando do lado de fora, lágrimas correndo por rosto. Pai! Ela gritou, correndo para seus braços. Thomas a abraçou forte, pela primeira vez em 3 anos. Ei, querida. Desculpe por ter demorado tanto. Você está bem? Eu ouvi histórias sobre o que aconteceu lá dentro, sobre o guarda, as tentativas de machucar você. Estou bem, ele assegurou. Tudo que eu aprendi nas forças especiais, tudo que eu fui treinado para fazer, sobrevivência, resistência, manter dignidade sob pressão, eu usei tudo. E funcionou. Enquanto dirigiam para longe da prisão, Thomas olhou pelo retrovisor uma última vez. Ele pensou em Marcus, Eric, Ryan e dúzias de outros cuja vidas havia tocado. Pensou em como um momento de provocação por guarda corrupto havia se transformado em catalisador para mudança sistemática. Pensou em como suas habilidades de forças especiais desenvolvidas para a guerra haviam se tornado ferramentas para sobrevivência e transformação em tipo muito diferente de zona de conflito. O que você vai fazer agora, pai? Sua filha perguntou. Thomas pensou cuidadosamente. Primeiro, vou passar tempo com você. Reconectar, reconstruir. Depois,
Talvez eu use o que aprendi para ajudar outros. Veteranos no sistema prisional. Eles precisam de suporte. E instituições prisionais precisam entender melhor como lidar com veteranos. Você vai voltar lá, voluntariamente? Ele sorriu. Não imediatamente. E não como prisioneiro. Mas sim, eventualmente. Porque aprendi algo nesses 3 anos. Algumas batalhas mais importantes não são lutadas com armas. São lutadas com integridade, dignidade e recusa a ser quebrado pelo sistema projetado para quebrar você. 6 meses depois, Thomas começou o trabalho como consultor para a reforma prisional, focando especificamente em tratamento de veteranos no sistema e prevenção de corrupção. Ele treinou guardas em reconhecer e respeitar prisioneiros veteranos. Desenvolveu programas para ajudar veteranos a lidarem com transição para ambiente prisional. E testemunhou perante comitês legislativos sobre necessidade de reformas sistemáticas. Sua história foi apresentada em documentários, estudos de caso em academias militares e programas de treinamento em instituições prisionais ao redor do país. Não porque ele havia derrotado guardas corruptos com habilidades de combate, mas porque havia demonstrado algo mais poderoso. Dignidade humana mantida sob pressão extrema é força que pode transformar sistemas inteiros. Owen, do lado de dentro agora como prisioneiro, eventualmente escreveu carta para Thomas. Era curta e hesitante. Eu não espero perdão, mas preciso que você saiba que ver como você manteve dignidade quando eu tentei destruir você, isso mudou algo em mim. Estou tentando ser homem melhor. Desculpe por tudo. Thomas leu a carta várias vezes. Ele pensou em respondê-la com raiva ou sarcasmo que seria justificado. Mas então lembrou de princípio que havia guiado ele através de tudo. Dignidade e humanidade devem ser mantidas mesmo, especialmente mesmo, quando lidar com aqueles que tentaram destruir as suas. Ele escreveu de volta uma única linha. Todos merecemos chance de ser melhores do que nossos piores momentos. Boa sorte na sua jornada. Anos depois, quando Thomas foi convidado para falar em academia de treinamento de guardas prisionais, ele terminou seu discurso com reflexão. Um guarda uma vez tentou me quebrar porque ele viu minha raça e minha idade, e assumiu fraqueza. Ele não sabia que eu havia passado 25 anos sendo forjado em ambientes projetados para quebrar pessoas. Mas a verdadeira lição não é sobre quão duro eu sou. É sobre o que acontece quando sistemas permitem que indivíduos abusem de poder sem consequências. E sobre como, às vezes, precisa apenas de uma pessoa recusando-se a ser quebrada para expor e eventualmente consertar esses sistemas. Ele continuou. Eu não sou herói. Sou sobrevivente que teve ferramentas certas no momento certo. Mas cada um de vocês tem poder de ser aquela pessoa que se recusa a participar de corrupção, que se levanta quando vê abuso, que mantém integridade mesmo quando é mais fácil olhar para outro lado. Isso é verdadeira força, não músculo ou armas, mas caráter que se recusa a se comprometer. A plateia de futuros guardas ficou em silêncio por momento após ele terminar. Então eles se levantaram em ovação que durou 5 minutos. História de Thomas Reed, o veterano de forças especiais que foi provocado por guarda corrupto na madrugada e acabou transformando o sistema prisional inteiro, tinha ressonância porque tocava em algo universal. O desejo humano por dignidade, justiça e a crença de que mesmo nos lugares mais escuros, uma pessoa com integridade pode fazer diferença. A madrugada na prisão era sempre o momento mais perigoso. Era quando os guardas noturnos, entediados e sem supervisão, faziam suas rondas com um senso distorcido de poder absoluto. E entre todos os guardas do turno da noite, nenhum era mais temido e odiado que Owen. Ele havia trabalhado ali por 12 anos, e em cada um desses anos, construiu reputação de crueldade calculada, especialmente contra presos negros. Suas provocações não eram aleatórias. Eram sistemáticas, projetadas para quebrar dignidade e espírito. Na cela 47 do Bloco B, Thomas Reed estava deitado em sua cama estreita, olhos abertos no escuro. Aos 58 anos, seu corpo magro mais definido mostrava sinais de décadas de treinamento rigoroso. Seus cabelos grisalhos eram cortados curtos, quase militarmente. Suas mãos, mesmo em repouso, mantinham postura que sugeria controle constante. Thomas havia chegado à prisão apenas 3 semanas atrás,
condenado a 8 anos por acusação de agressão que ele jurava ser autodefesa mal interpretada. Mas o que os registros oficiais não mostravam era sua verdadeira história. 25 anos nas forças especiais, operando em zonas de conflito que a maioria das pessoas nunca saberia que existiam. Ele havia sido operador de elite, especializado em infiltração, combate próximo e operações de resgate em ambientes hostis. Tinha treinado sob os instrutores mais duros, sobrevivido situações que mataram homens melhores e desenvolvido conjunto de habilidades que o tornavam arma humana precisa. Mas agora, naquela cela fria, ele era apenas prisioneiro 8.742, tentando cumprir sua sentença quietamente e voltar para sua filha que esperava do lado de fora. Seu companheiro de cela, jovem chamado Eric, roncava suavemente no beliche de baixo. O garoto tinha apenas 23 anos, preso por roubo de carro, e estava apavorado desde o primeiro dia. Thomas havia assumido o papel de protetor silencioso, apenas por compaixão básica. O som de botas pesadas ecoou pelo corredor. Thomas reconheceu o padrão imediatamente. Owen estava fazendo sua ronda das 3 da manhã, o momento que ele escolhia para suas inspeções especiais. Thomas fechou os olhos, respirando devagar, preparando-se mentalmente. Ele havia observado Owen nas últimas semanas. Havia notado como o guarda escolhia alvos específicos, sempre presos negros que pareciam vulneráveis ou novos no sistema. Havia visto as provocações verbais, os acidentes convenientes, as revistas desnecessariamente brutas. E Thomas sabia que era apenas questão de tempo até Owen decidir que ele seria o próximo alvo. As botas pararam na frente da cela 47. A lanterna de Owen iluminou através das grades, varrendo o interior. "Ei, Reed!" A voz de Owen cortou o silêncio, deliberadamente alta o suficiente para acordar qualquer um que estivesse dormindo. "Levanta aí." Inspeção de cela. Thomas abriu os olhos lentamente, mas não se moveu. Ele havia passado por interrogatórios de resistência nas forças especiais. Sabia como controlar respostas fisiológicas ao estresse. Sua frequência cardíaca permaneceu estável. "Eu disse, levanta, garoto." Owen repetiu, usando o termo deliberadamente desrespeitoso. "Ou você é surdo além de preguiçoso?" Thomas se sentou calmamente, colocando os pés no chão frio de concreto. Ele olhou para Owen através das grades sem dizer nada, sua expressão neutra. Eric havia acordado e estava congelado de medo no beliche de baixo. "Isso é melhor," Owen disse com um sorriso cruel. "Agora venha aqui nas grades. Vamos ter uma conversinha, você e eu." Thomas se levantou e caminhou até as grades com movimentos medidos. Décadas de treinamento faziam cada passo parecer calculado, econômico. Ele parou a 1 metro de distância, linguagem corporal não demonstrando nem submissão, nem desafio. "Mais perto." Owen ordenou. "Quando eu falo com você, você fica onde eu posso te ver direito." Thomas deu um passo à frente, agora a meio metro das grades. Seus olhos nunca deixaram os de Owen, mas também não desafiaram diretamente. Era equilíbrio delicado que ele havia aprendido em zonas de conflito. Mostrar respeito sem mostrar medo. "Sabe qual é seu problema, Reed?" Owen se inclinou para mais perto das grades, seu hálito carregando cheiro de café velho e cigarros. "Você acha que é melhor que os outros aqui? Eu vejo como você anda, como você olha, como se fosse especial de alguma forma." "Não penso isso, senhor." Thomas disse calmamente, usando o título de respeito que o manual da prisão exigia. "Só estou tentando cumprir minha sentença em paz." "Tentando cumprir em paz?" Owen riu, som sem humor algum. "Você está em prisão, garoto. Não há paz aqui. Especialmente não para gente como você." O significado racial estava implícito, mas claro. Thomas havia enfrentado racismo antes, nas forças especiais e fora delas. Ele sabia como navegar essas águas perigosas. "Entendo, senhor." Ele disse simplesmente, não mordendo a isca. A falta de reação frustrou Owen visivelmente. Ele estava acostumado a provocar medo ou raiva, as duas emoções que davam desculpa para a escalada. Mas Thomas não estava dando nada. "Você sabe combate, Reed?" Owen perguntou de repente, mudando de tática. "Seus papéis dizem que você serviu. Alguns anos como soldado antes de se tornar criminoso, é isso?" "Servi meu país, sim, senhor." Thomas respondeu sem elaborar. "Soldadinho!" Owen zombou. "Aposto que você acha que isso te faz durão. Mas aqui dentro,
Suas medalhinhas não significam nada. Aqui, eu sou quem manda, entendeu? Sim, senhor. Diga de novo, com mais respeito. Thomas respirou fundo, controlando o impulso de responder. Ele havia enfrentado interrogadores treinados para quebrar prisioneiros. Isso era apenas guarda com complexo de poder. Sim, senhor. Ele repetiu. Tom exatamente o mesmo. Owen estudou Thomas por longo momento, procurando rachadura na armadura de calma. Mas não encontrou nenhuma. Revista de cela. Owen finalmente anunciou, destravando a porta com estrondo metálico. Ambos vocês contra a parede, mãos na cabeça. Eric praticamente saltou para a parede, tremendo. Thomas se moveu com a mesma calma deliberada, assumindo posição com precisão militar. Owen entrou na cela com outro guarda que havia estado esperando no corredor. Homem mais jovem chamado Ryan, que claramente não estava confortável com a situação. Procure por contrabando. Owen ordenou a Ryan enquanto ele mesmo se aproximava de Thomas. A revista foi desnecessariamente brutal. Owen empurrou Thomas contra a parede com força, suas mãos percorrendo o corpo do prisioneiro com violência deliberada. Era violação calculada de dignidade, não busca legítima por contrabando. Thomas manteve músculos relaxados, respiração controlada. Ele havia sido treinado para a série. Sobrevivência, evasão, resistência e escape. Havia passado por simulações onde instrutores tentaram quebrá-lo física e psicologicamente. Isso era desconfortável, mas estava longe de ser o pior que ele havia experimentado. Você é durão mesmo, não é? Owen sussurrou perto de seu ouvido, voz baixa demais para Ryan ouvir. Acha que pode me ignorar? Acha que é melhor que eu? Thomas não respondeu. Qualquer coisa que dissesse seria usada como desculpa. Eu vou quebrar você. Owen continuou sussurrando. Pode levar tempo, mas eventualmente todo mundo quebra aqui. Especialmente gente como você. A revista terminou sem encontrar nada porque não havia nada para encontrar. Owen deu passo para trás, frustrado pela falta de reação de Thomas. Cela limpa, Ryan relatou, claramente aliviado. Por enquanto, Owen disse alto. Mas eu vou ficar de olho em você, Reed. Você vai escorregar eventualmente. E quando escorregar, eu vou estar lá. Os dois guardas saíram, trancando a porta com estrondo. Thomas permaneceu contra a parede por momento, esperando suas botas se afastarem pelo corredor. Apenas quando o som desapareceu completamente, ele relaxou postura e voltou para sua cama. Cara, Eric sussurrou na escuridão, voz tremendo. Como você fez isso? Eu teria perdido a cabeça. Aquele guarda é psicopata. Controle. Thomas respondeu suavemente. Ele quer reação. Quando você não dá, ele perde poder. Mas ele vai voltar. Todo mundo sabe que Owen não desiste quando escolhe alvo. Eu sei, Thomas disse olhando para o teto rachado. Mas enquanto eu não der desculpa, ele não pode fazer muito oficialmente. Mas Thomas sabia a verdade. Owen não precisava de desculpas oficiais. Guardas como ele operavam em zona cinzenta de autoridade. Especialmente durante o turno da noite quando supervisão era mínima. Era apenas questão de tempo até a situação escalar. Os dias seguintes confirmaram os piores medos de Thomas. Owen começou campanha sistemática de assédio. Revistas de cela extras, sempre às 3 da manhã. Inspeções que deixavam pertences espalhados. Comentários raciais sussurrados durante transferências de prisioneiros. Negação de privilégios básicos sob pretextos fabricados. Thomas suportou tudo com mesma calma inabalável, mas podia sentir pressão se acumulando. Outros presos notaram também. Na área de recreação, homem mais velho chamado Marcus se aproximou de Thomas. Você precisa ter cuidado com Owen. Marcus avisou em voz baixa. Eu vi o que ele faz. Ele provoca até conseguir reação, depois usa como desculpa para a violência legítima. Já vi 3 caras acabarem na enfermaria por causa dele. Aprecio o aviso, Thomas disse, mantendo olhos no livro que estava fingindo ler. Mas não posso fazer nada além de não dar desculpas. Às vezes, Marcus disse sombriamente, ele cria as próprias desculpas, planta contrabando, alega agressão que nunca aconteceu. O sistema sempre acredita no guarda, não no preso. Thomas assentiu lentamente, absorvendo a informação. Era tática que ele havia visto em zonas de conflito, onde figuras de autoridade corrompidas criavam justificativas para abuso.
A diferença era que aqui, ele não podia simplesmente neutralizar a ameaça. Tinha que operar dentro de sistema que estava estruturalmente inclinado contra ele. Naquela noite, 3 da manhã, chegou com precisão de relógio. As botas de Owen ecoaram pelo corredor, parando na cela 47 como sempre. Mas desta vez, havia diferença no ar. Thomas sentiu antes de ver. Owen não estava sozinho, e não era apenas Ryan desta vez. Havia 3 outros guardas com ele. Reed, Owen anunciou, voz carregando satisfação cruel. Temos informação confiável de que você está escondendo arma na sua cela. Vamos precisar fazer busca completa, e você vai ser transferido para a cela de isolamento enquanto investigamos. Thomas se sentou lentamente. Seus instintos de combate estavam gritando que isso era armadilha, mas ele não tinha escolhas. Não há arma aqui, senhor, ele disse calmamente. Vocês podem buscar à vontade. Ah, nós vamos buscar. Owen sorriu. Mas primeiro, você vai cooperar totalmente. Ryan, Daniel, entrem e levem ele para fora da cela. Jordan, você fica com o companheiro de cela. A porta da cela abriu. 2 guardas entraram, alcançando por Thomas. Ele se levantou cooperativamente, estendendo mãos para algemas que sabiam viriam. Mas então Owen deu passo à frente, e Thomas viu algo nos olhos do guarda que fez cada alarme de combate em seu cérebro disparar. Na verdade, Owen disse, vamos fazer isso de forma diferente. Reed, você vai resistir, vai me atacar, e então vou ter que me defender, entendeu? O quarto ficou congelado. Os outros guardas trocaram olhares desconfortáveis. Ryan especialmente parecia horrorizado. Senhor, Ryan começou. Isso não é... Calhe a boca, novato. Owen cortou sem tirar olhos de Thomas. Isso é como funciona aqui. Reed, última chance. Ou você me ataca agora, ou eu planto o suficiente contrabando nesta cela para adicionar 5 anos à sua sentença. Sua escolha. Thomas ficou completamente imóvel, mente processando opções em velocidade de combate. Ambas escolhas eram armadilhas. Atacar dava a Owen desculpa para retaliação violenta legítima. Não atacar resultava em falsa acusação e tempo adicional longe de sua filha. Mas havia terceira opção, uma que exigia timing perfeito e controle absoluto. Eu não vou te atacar, Thomas disse calmamente, olhando diretamente para Ryan. E peço que você, guarda Ryan, e você, guarda Daniel, testemunhem que eu não ofereci resistência ou ameaça de qualquer tipo. A jogada era brilhante. Ao nomear testemunhas especificamente, Thomas estava forçando-os a escolher lado. Owen percebeu também, seu rosto ficando vermelho de raiva. Você acha que é esperto? Owen cuspiu. Acha que pode jogar jogos legais comigo? Não estou jogando jogos, senhor. Thomas respondeu. Estou simplesmente exercendo meus direitos como prisioneiro sob regulamento da instituição, seção 4, parágrafo 12, que declara que qualquer uso de força contra prisioneiro não resistente deve ser testemunhado e documentado. O conhecimento detalhado de regulamentos deixou Owen momentaneamente sem palavras. Thomas havia passado semanas estudando cada regra, cada política, preparando-se exatamente para este tipo de situação. Era tática de sobrevivência, não diferente de estudar terreno antes de missão. Owen recuperou compostura rapidamente. Muito bem, advogado de prisão, então vocês todos viram. Ele disse aos outros guardas. O prisioneiro estava cooperando totalmente quando Owen se moveu com velocidade surpreendente, seu punho voando em direção ao rosto de Thomas.